O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a liturgia de hoje, ela nos traz a reflexão justamente do poder de Deus. Quem é este homem? Até o mar, os ventos, a tempestade, a tribulação, o que seja, obedecem. Este homem é Jesus. Este homem é o Senhor misericordioso. Jesus é aquele que nos ensina a enfrentar a vida sem medo. Porque um dos elementos que mais hoje bloqueia a nossa vida, bloqueia a nossa caminhada e nos coloca numa situação de doenças psicológicas e doenças espirituais é o medo. O medo sempre vai bloquear, o medo sempre vai nos travar. Quando temos medo, é porque não temos confiança. Quando confiamos, o medo é vencido. A falta de confiança é aquilo que gera no nosso coração insegurança e instabilidade. Jesus dormia. Na cabeça ali dos discípulos, ele está dormindo. Então eles se apavoraram. Eles pensaram: vamos morrer. Vamos morrer. E quantas vezes, pela falta de confiança, e até como Jesus repreende aqui, por sermos homens fracos na fé, por quantas vezes nos desesperamos, nos angustiamos, padecemos, desistimos de enfrentar, desistimos de acreditar, ou quantas vezes pensamos que Jesus nem se importa conosco. Muitas vezes quem está fraco na fé, quem está debilitado, tem o pensamento de que se Deus não se importa. Mas Deus se importa. O que Deus quer nos ensinar através dessa escritura, através dessa passagem bíblica, é que nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus não dorme. Deus não dorme. Deus está presente, mas Deus sempre espera a nossa atitude de confiança. A nós é dado a confiança. De nós é esperado a confiança. Quando a gente olha na primeira leitura de hoje, mais uma vez uma demonstração do poder de Deus. Ló, que foi visitado pelos anjos, os anjos que iam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque viviam no pecado, viviam na desobediência, viviam na devassidão do pecado, estavam distantes de Deus. Os anjos chegaram à família de Jó e disseram: é preciso que vocês saiam daqui.
E o que aconteceu? Ló teve confiança, acreditou na palavra, acreditou em Deus, teve fé. E o anjo disse: subam a montanha. E eles foram para a cidade de Segor, uma cidade pequena, onde Ló tinha pedido aos anjos que queria habitar naquela cidade. E os anjos disseram: vá, mas não olhe para trás. Porque esse olhar para trás é justamente a falta de confiança, é a falta de credibilidade. Vá e não olhe para trás. Ló obedeceu, as duas filhas de Ló obedeceu, mas a esposa não obedeceu. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Morreu, virou uma estátua de sal. É preciso ter essa confiança, essa credibilidade, independente da provação que você esteja passando, da tempestade que você esteja passando, das angústias que você esteja enfrentando na sua vida. Jesus está falando ao nosso coração, nesta manhã de terça-feira. É preciso confiar, é preciso acreditar. Deus não está dormindo. Nós que estamos com a nossa fé fragmentada, porque nós olhamos muito mais para o problema, olhamos muito mais para a ventania, olhamos muito mais para a água que está entrando no barco, olhamos muito mais para os problemas e fixamos ali nos problemas e não olhamos para a possibilidade do milagre. Os discípulos não olharam para a possibilidade do milagre. Estava ali o Senhor. E é porque eles já tinham visto, contemplado muitos milagres. Jesus já tinha realizado muitos milagres. Mas é incrível como a gente se detém naquilo que é negativo, naquilo que assusta. É incrível como a gente potencializa o negativismo, o medo. É incrível como a gente pega o medo, que aqui nessa situação dessa passagem bíblica, o medo se torna uma formiga e nós colocamos como que um elefante. O medo é uma formiga, mas quando a gente olha, a gente vê um elefante. Foi isso que os discípulos viram e se apavoraram. Olhe para o medo como uma formiga. O elefante é a possibilidade do milagre que Deus pode realizar na nossa vida. Estamos deixando de olhar para os milagres, para as graças, para as bênçãos, para o que Deus pode manifestar. E estamos nos detendo nos pequenos medos, ou nas coisas que nos assustam, ou nos pensamentos negativos. E estamos falhando. Por isso que Jesus dá uma dura. Jesus fala: por que tendes tanto medo? Por que tendes tanto medo? Homens fracos na fé. Será que essas palavras de Jesus não são palavras que nos fazem refletir que nós precisamos crescer na fé? Que nós precisamos confiar mais? Então essa liturgia de hoje, trazendo a primeira leitura, trazendo o Evangelho, trabalha o nosso coração. Em Deus tudo pode. Quem é esse que até o mar, os ventos, a tempestade obedece? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.